Uma borboleta está pousada em uma flor no interior de São Paulo descansando. Nesse exato momento, por coincidências e improbabilidade do destino, a borboleta tem a oportunidade de ser um herói. Caso a borboleta bata as asas, ela vai iniciar uma reação em cadeia de moléculas de ar colidindo de formas exatas, transmitindo energia de forma precisa e alterando o futuro. Se ela voar para outra flor, a energia que ela vai adicionar na atmosfera vai ser o suficiente para impedir uma tempestade devastadora de acontecer no Japão daqui a uma semana. E esse é o efeito borboleta. A ideia dele é que o bater das asas de uma borboleta pode causar uma tempestade em outro lado do mundo. Ou impedir, nesse caso. Uma borboleta mudando a cara do planeta por simplesmente agir como uma borboleta. Mas o quão verdadeiro o efeito borboleta é? Mesmo sendo um exagero poético, a afirmação de que uma mudança minúscula nas condições da atmosfera pode ter consequências enormes tem base em ciência. Essa é uma afirmação central da teoria do caos, que é a motivação por trás do efeito borboleta. O caos é uma característica que sistemas com regras bem determinadas podem ter. E isso é o primeiro ensinamento muito importante que eu espero que vocês levem desse vídeo. Pode até parecer, mas o caos nunca é aleatório. Muito pelo contrário, o caos é resultado de sistemas que seguem regras bem precisas. Um exemplo clássico disso é o comportamento da atmosfera. Ele é descrito pelas leis da física, mas os detalhes são tão complicados que a atmosfera está na condição de caos. O trânsito de uma cidade grande também é um sistema caótico, embora todo carro siga regras bem determinadas. E estruturas biológicas também parecem ter componentes de caos na sua formação. Então, o que exatamente é o caos e o que faz algo ser caótico ou não? Antes de responder isso, eu só vou fazer um agradecimento rápido à Lura, que fez esse vídeo em conjunto comigo. A Lura é a maior escola online de tecnologia do Brasil e nela você pode aprender desde programação até edição de vídeos como esse do Ciência Todo Dia. São mais de 1.408 cursos para você aprender coisas novas e quem sabe até conseguir um upgrade na sua carreira ou uma posição melhor no mercado de trabalho. E todos esses cursos estão disponíveis com apenas uma assinatura. E a coisa só fica melhor, porque eles foram legais e fizeram um desconto especial para quem usar o QR Code aparecendo na tela ou o link da descrição, alura.tv/Ciência Todo Dia. E se eu pudesse sugerir um curso para começar, eu iria no de ChatGPT e IA generativas. Vocês vão achar incrível. E voltando ao vídeo, o que exatamente é o caos e o que faz algo ser caótico ou não? Um sistema caótico é um sistema no qual uma pequena variação nas condições iniciais pode gerar grandes diferenças no futuro, como o bater da asa de uma borboleta causando ou não uma tempestade, ou um quase acidente de trânsito causando quilômetros de engarrafamento horas depois. De outra forma, o caos é essa sensibilidade a pequenas mudanças, onde pequenas diferenças iniciais se transformam em grandes diferenças finais. E talvez a melhor forma de começar a entender o caos seja justamente comparar sistemas caóticos com sistemas sem caos. O sistema mais simples que apresenta caos é algo chamado de gráfico logístico, que tem aplicações no estudo de variação de populações na biologia. Para fazer o gráfico logístico, você escolhe um valor para começar, então faz um gráfico baseado em uma regra simples. O valor da letra R nessa equação determina se vai ou não ter caos. Se o parâmetro R for menor do que 3,56995, não tem caos. E se for acima disso, tem caos. E o motivo de esse valor ser o valor é simplesmente força bruta. Nós vamos construir o gráfico a partir de três valores iniciais ligeiramente diferentes: 0,5, 0,5005 e 0,50005. Se o parâmetro do caos é baixo, então os três valores iniciais geram gráficos basicamente idênticos. Eles começam perto de 0,5 e logo ficam constantes. Nem dá pra ver que tem três gráficos nessa imagem de tão próximos que eles são. Esse valor constante é o que a teoria do caos chama de atratores. E o número de atratores, que são os valores que ficam estáveis, aumentam conforme nós aumentamos o parâmetro do caos. Esse gráfico aqui representa quantos pontos de estabilidade o sistema tem. Você consegue adivinhar onde o caos começa? É bem fácil de ver. A partir de um certo ponto, tem tantos pontos de estabilidade que o conceito tradicional de estabilidade deixa de ser útil. Então vamos ver o efeito do caos no gráfico logístico. Usando um valor alto para o parâmetro do caos, o que acontece é uma loucura completa. Depois de 20 etapas da equação logística, os três gráficos se separam completamente, cada um seguindo sua trajetória própria. E eu quero deixar claro, os dois gráficos são exatamente a mesma fórmula, com a única diferença sendo uma diferença de 0,1% e 0,01% no valor inicial. Apenas 20 repetições dessa fórmula simples amplificaram essa diferença inicial em literalmente milhares de vezes. Esse é o efeito borboleta. Pequenas diferenças iniciais, grandes diferenças finais. Os gráficos começaram quase juntos e se separaram caoticamente. E essa é uma característica curiosa do caos. Ele não precisa de sistemas complexos como a atmosfera para aparecer. Caos muitas vezes é encontrado em sistemas que parecem simples. E se você entendeu até aqui, você entendeu o que é o caos.
Mas se você quiser realmente sentir o que é o caos e se tornar mais íntimo dele, nós precisamos ir mais fundo. Mesmo que o caos pareça aleatório, ele tem no seu coração organização, complexidade e padrões que eu até poderia chamar de bonitos ou talvez assustadores. Depende da minha vibe no dia. O próximo exemplo visual de caos é o mapa padrão de Chirikov. O mapa de Chirikov pode representar como a velocidade e a posição de uma partícula muda quando ela ganha uma injeção de energia abruptamente. Seja algo como um cometa passando perto de um planeta ou um elétron passando por um ímã. E a posição, em geral, é descrita através de um ângulo de uma órbita. Mas eu sei que nem todos vocês gostam de números, então nós vamos falar com cores. Nós vamos pintar os possíveis valores das velocidades e do ângulo de forma listrada. Cada listra representa uma faixa de velocidades e ângulos possíveis. E nós vamos atualizar o mapa pintando cada ponto com a cor que corresponde a um novo ângulo e velocidade após algumas injeções de energia. Ou seja, se depois de 3 injeções de energia o ponto vai para uma parte laranja do gráfico, nós vamos pintar ele de laranja. Antes de mostrar o que acontece no caos, eu vou mostrar uma versão simplificada sem caos. Num caso sem caos, onde a energia não é adicionada em cada etapa, as cores vão mudar de forma contínua. As listras parecem ser torcidas de um lado e do outro, mas elas sempre se mantêm conectadas. E inclusive os padrões se repetem. Ou seja, esse sistema não caótico é periódico. Ter essa ideia visual de como os gráficos de velocidades e ângulos se comportam sem caos vai deixar bem claro por que nós chamamos o caos de caos. Nós vamos começar com o gráfico de listras e vamos atualizando passo a passo de acordo com o mapa padrão de Chirikov. Cada passo é uma injeção de energia. E nas primeiras 5 ou 6 injeções, nada muito estranho acontece. Só que o mapa fica bem mais torcido do que no caso sem caos, mas não parece tão diferente assim. Mas a partir do passo 8 ou 10, as cores começam a se misturar muito. E um padrão estático que parece aleatório começa a se formar. Nos passos seguintes, as listras de cores são pulverizadas e misturadas nesse padrão estático. 2 pontos que começaram na mesma listra, com velocidades e ângulos muito próximos, podem ter velocidades e ângulos completamente diferentes nesse ponto. Esse é o estado de caos, mas o caos não é tudo que nós temos aqui. A partir do passo 15, além de um mar de caos, existem ilhas de cores sólidas, que são regiões estáveis em meio ao caos. Parem e pensem nisso. No meio do caos surgem regiões sem caos. Essas ilhas de estabilidade também são uma característica de sistemas caóticos. É comum regiões estáveis existirem cercadas por regiões de caos. Por exemplo, se formos direto para o passo 100, as ilhas de estabilidade têm ondulações coloridas cercando elas, que são regiões estáveis dobradas umas sobre as outras, formando padrões complexos, só que estáveis. Existem padrões, estabilidade, complexidade e beleza, tudo dentro do caos. Um exemplo real disso são os furacões. Furacões são sistemas extremamente organizados que consomem energia de maneira eficiente e tendem a se perpetuar mesmo que as condições mudem. Eles parecem ser o oposto de algo caótico, mas eles surgem em meio ao caos da atmosfera. Furacões são um exemplo de como a aparente aleatoriedade do caos pode dar origem a sistemas que são estáveis e complexos, e do tipo que não aparecem em sistemas sem caos. A própria vida na Terra não é tão diferente disso. Para nós nos mantermos vivos, nós consumimos energia e aumentamos a desordem e o caos ao nosso redor. Seres vivos são ilhas de organização químicas que não só vivem rodeadas por caos, mas também causam ele. Para seres vivos, o caos não é o oposto de complexidade, e sim o preço a se pagar por ela. Outro exemplo de padrão organizado e complexo que tende a surgir através do caos são padrões fractais. Fractais são figuras geométricas extremamente bonitas que se repetem infinitamente, como o tapete de Sierpinski ou o conjunto de Mandelbrot. Você pode dar zoom infinitamente nessas figuras e sempre vai encontrar algum padrão bonito e interessante. A geometria dos sistemas caóticos também assume características fractais, em que os padrões vistos em uma escala se repetem quando nós damos zoom. No mapa padrão de Chirikov, as bordas das ilhas são regiões estáveis dobradas umas sobre as outras de novo e de novo e de novo. E outro exemplo é o mapa de Enon, que parece uma curva, mas na verdade é uma curva formada de curvas e assim por diante. Ou o mapa da ferradura, que é basicamente um quadriculado infinito que se repete de novo e de novo e de novo e de novo. Esse tipo de estrutura repetida, fractal, costuma aparecer junto do caos. Padrões precisos, bem determinados e bonitos em meio a algo que deveria ser caótico. E é por isso que a teoria do caos é uma das teorias físicas que tem mais apelo. E a possível razão disso é que nós começamos com ideias que devem levar à desordem completa, e no caminho nós encontramos beleza, organização e complexidade. E aqui fica o ensinamento final que eu espero que vocês levem com vocês para o resto da vida. O caos não é o oposto de organização, e sim de simplicidade. Muito obrigado e até a próxima!